E olá, muito boa tarde, seja muito bem-vinda a mais este episódio, programa Conversa, daqui do nosso Conversa de Mulheres. Como já viram, hoje estou aqui um bocadinho sozinha, portanto, conto consigo desse lado para poder receber aqui as nossas convidadas e poder aprender e saber e conhecer todas estas histórias. Hoje, apesar de estar sozinha aqui sem a Cláudia, estou muito bem acompanhada. Vamos estar hoje à conversa com quatro, não é só uma, são quatro mulheres com dois projetos diferentes e com certeza um ou outro ou os dois vão aqui tocar o seu coração. É sempre isso que eu acredito. Já sabe, programa Conversa de Mulheres de segunda a sexta-feira às 15 horas aqui na Curiacos TV. E se por acaso perdeu algum programa, não conseguiu estar atento, quer mesmo ver aquele programa, já sabe que pode ver na nossa playlist na Curiacos TV, playlist de Conversa de Mulheres, pode ver esse programa que lhe ficou em falta, isto se não conseguir andar com a sua box, que dá para andar em todas. Eu sei que às vezes algumas senhoras assim ficam baralhadas, algumas boxes mais complicadas, mas quase todas dão para andar para trás e ver até 7 dias. Sabe também que temos todas as novidades no nosso Facebook, programa Conversa de Mulheres, e também, claro, somos um programa jovem, animado, temos um Instagram, conversa.mulheres. Pode conhecer um bocadinho das nossas convidadas, saber os temas que foram falando e assim, então, ir ver o programa em questão. E não vou perder mais tempo, porque, como eu disse, temos muitas pessoas para conversar e isto, as mulheres, quando começam a conversar, o tempo começa a correr e já não conseguimos parar. Então vou já apresentar aqui a nossa primeira convidada, a Isamara Matos. Olá, Isamara. Olá, muito obrigada pelo convite. Muito bem-vinda aqui ao nosso Obrigada. programa Conversa Mulheres. Disse o seu nome correto, não é? Corretíssimo. Isamara Matos. Matos. Muito bem. Que nos veio apresentar um projeto. Exatamente. Que é o quê? Venho-vos apresentar a Bijou Online. A Bijou Online é uma marca de acessórios. A nossa marca surgiu há 3 anos atrás. Na altura eu tinha acabado de ingressar para o mercado de trabalho e percebi que o mercado de trabalho não era bem aquilo que eu idealizava. Pois, já estou a ver, não é? Sim. E pensou, eu tenho que fazer aqui alguma outra coisa, não é? Exatamente. E daí surgiu o projeto. Mas gostávamos de conhecer aqui a Isamara um bocadinho para trás, tão para trás de... Quando é que se lembra quase da primeira memória? Não nós tenho muitas. Nós já conversámos um bocadinho sobre isso, por isso é que eu estou a brincar com a Isamara. Não tenho muitas, mas vou tendo algumas. Então a Isamara nasceu onde? Eu nasci em Angola, em Luanda. E Sim. depois veio para cá, para Depois, Portugal? exato, aos 6 anos vim cá para Portugal, porque tenho um irmão, o Isadine, ele é albino, e devido à falta de pigmentação na pele, ele tinha muitos problemas de pele, a minha mãe decidiu pegar em nós e viemos então para Portugal. Pronto, e já lhe perguntei se lembrava como é que foi esta adaptação. Não. Foi tranquila porque não se Exato, lembra de porque não nada, lembro portanto não nada. houve nenhum percalço, Exato, não é? exato. Pronto. E Isamara, como é que aqui foi o seu percurso escolar, académico? O que é que estudou, o que é que gostava, o que é que não gostava? Como é que foi isto? Eu fiz Direito, portanto, mas idealmente não era aquilo que queria fazer. O que é que queria fazer? Eu queria ser muitas coisas. Como toda a gente. Começamos por querer ser astronautas, Exato. acho eu. Não sei, pelo menos... Não, eu acho que nem era astronauta. Eu acho que comecei por querer ser professora e depois acabei por ser professora. Engraçado. Ok. Quis muito na altura trabalhar com moda, mas os meus pais diziam que não era a profissão certa. Então Gostava muito de ir ao espelho. gostava de brincar com as roupas, trocar de looks. Vestia as bonecas. Exato, estar com os sapatos da minha mãe, andar pela casa. Pronto, exato, Tudo isso e exato. mais um pouco. Mas com o tempo, com o passar do tempo, os meus pais foram-me aconselhando, não é? E disseram, se calhar não é bem isso que tens que fazer. Mas eu gosto, tanto que depois acabei novamente na área da moda, né? Sim, Pronto. exatamente, está aqui. Mas sim, fiz Direito e agora encontro-me a trabalhar atualmente dentro da minha área. Sim. Pronto. E como é que foi? Gostou do curso? Era isso? O curso foi como idealizou? Sim, ao fim e ao cabo ajudou-me imenso a ter as bases que eu tenho hoje em dia para gerir o meu negócio. Tudo o que é a parte jurídica do meu negócio sou eu que trato. Pronto, claro. Essa parte portanto, deve estar estou assegurada. despachada. Ora bem, a parte jurídica, que já é, às vezes é uma grande dor de cabeça. Exato, a parte mais burocrática. Não é? Sim. Muitas mulheres que começam os seus negócios, ainda ontem tivemos aqui alguém que
que também falava, por acaso falava da parte financeira e das finanças e dos impostos e tudo isso. Portanto, às vezes ter um negócio, lançar-se num negócio, não é só ter o talento, o jeito, a vontade para fazer aquilo, mas é todas estas coisas que envolve, não é? Sim, depois quando estamos no plano acabamos por perceber que tem o financeiro, tem o marketing, tem a parte jurídica, tem que estar legalizada, como é que eu faço, como é que eu não faço, não é só... a parte jurídica e legalizada está tranquilo. Está, graças a Deus. Então, e se houver aqui alguém que nos está... Isto agora, para tirar-me para fora de pé. Se houver aqui alguém que nos está a ver ou ouvir e está a pensar, acho que vou ligar à Isamara para me ajudar, vou mandar lá no Biju Online no que eu puder ajudar. Uma mensagem privada, se me pode dar uma ajuda. Pronto, olha, já sabem. Não sei. Já ajudar, tem aqui alguém que tem esse conhecimento. E então fez o direito e depois chegou para trabalhar. Exato, entrei no mercado de trabalho, vi que os valores não eram tão convidativos, não é? Os valores monetários. Exato. Ia perguntar se eram éticos, se era alguma coisa. Não sei. Os valores monetários. E percebi bem, se calhar, tendo em conta os meus sonhos, só isso não vai chegar para o que eu quero. Tenho que fazer mais alguma coisa. E na altura tive alguns projetos que não deram certo. Comecei por fazer pestanas em casa, comecei por ter um blog de moda, mas ainda assim acabava sempre por desistir. Porque também estava meio perdida, porque não tinha noção do que é que eu queria fazer em concreto. O que é que seria aquela sua área? E ao mesmo tempo sempre a trabalhar, não é? Sempre a trabalhar, sempre em paralelo a trabalhar até a data. E mesmo quando estudava já tinha esta vontade? Não, porque lá está, eu vivia num mundo em que eu tinha a consciência que seria aquilo e só aquilo, aquilo que eu idealizava. Mas depois, quando entrei na vida real, percebi que, bem, não é bem assim. Acha que acontece isso com muitos jovens? Acredito que sim. Porque a maioria das pessoas com quem eu falo, os jovens da minha faixa etária, dizem que se eu soubesse o que sei hoje, muita coisa teria sido feita de forma diferente. Até eu. Sim. É? Sim. Tinha feito o quê? Talvez um outro curso, não iria propriamente para direito, talvez não fizesse o mestrado, iria ainda, neste caso, fazer um estágio, algo mais prático, pronto. Não ser uma coisa tão... Sim, tão reta, não é? Sim, exato. É direito, não é? Exato. Aqui, ou se está na lei ou se está fora da lei. Sim. Se bem que há uns experts a encontrarem os cinzentos da coisa. Exato. Mas não sei se é esse o objetivo. Então, considera-se uma empreendedora? Isto de se atirar assim, vai tentando isto, vai tentando aquilo, não é isto que funciona, não faz mal, vou tentar outra vez, nunca achou... Não vai valer a pena, se calhar, pronto, fico por aqui. Não, porque a vontade que eu tinha de conseguir alcançar os meus sonhos acabava sempre por ser maior do que as desistências, os percalços que eu ia tendo. Portanto, desistia, era chato, mas eu queria... Desistia porquê? Não percebi. Desistia porquê? Porque na altura eu ficava muito preocupada com a opinião dos outros, porque sou virginiana e nós normalmente somos muito perfeccionistas e na altura achava que não estava a fazer a coisa da maneira certa e tem que ser assim e tal e se calhar deveria ter ouvido mais a minha voz interior e não foi o que aconteceu. Por isso é que eu acabava sempre por desistir, porque esperava sempre o ok das outras pessoas. Estava sempre à espera que houvesse algumas pessoas, se calhar as mais próximas, Exato, que dissessem, também. Não, isto está bom, isto é o caminho Exato. E tudo. Sim. E então, e como é que surgiu aqui a bijuteria no meio disto tudo? Surgiu porque depois eu pensei, bem, o que é que eu gosto? Não vou vender roupa, porque é muito complicado, quero uma coisa prática. É complicado vender roupa? Eu acho que sim, não sei. Parabéns a quem vende. Pronto, já temos aqui algumas lojas, exatamente. Exato. Então eu disse, pá, eu gosto muito de óculos, gosto muito de acessórios, gosto muito de brincos, é algo prático, fácil, não vai dar muito trabalho para embalar, é leve. Lá está o sentido prático. Exato. O sentido prático, não vai dar trabalho para embalar, Sim. Podemos só levar assim, se calhar consigo levar muitos embrulhos numas só as mãos. Os correios não vão cobrar muito, então... Muito bem, pronto. Lá está, Sim, é isso, cada um pensa. Tive que pensar nisso tudo e depois, pronto, surgiu então a Biju Online e eu tenho uma frase que eu levo até hoje que é muito: a tua vida não vai ser diferente se tu não fizeres diferente. Então com a Biju Online eu decidi fazer completamente diferente todos os projetos que eu já tinha falhado. Como assim? O que é que decidiu fazer diferente? O meu mindset mudou muito, a abordagem que eu tive na marca, o posicionamento que eu tive na marca, nas redes sociais, porque foi numa altura em que havia muitas lojas de Instagram e eu quis, acima de tudo, profissionalizar a minha marca.
Portanto, a Bijou Online existe há quanto tempo? 3 anos. Há 3 anos. Portanto, pouco antes da pandemia. Sim. Um ano e tal, não é? Sim, sim. Sim. E então, mudou aqui o seu mindset como? Por completo. Eu acho que isso é algo que nós temos que ir trabalhando a nível interior. Eu via muitos vídeos motivacionais e, além disso, eu acredito muito em Deus. Eu sou cristã, acredito muito em Deus. E acho que até certa altura, quando nós temos um propósito na nossa vida, o propósito acaba por ser cumprido. Tudo nos leva direcionado a esse propósito. E foi o que aconteceu com a Bijou Online. Sim. E o que é que foram estas coisas que lhe disseram que este é o caminho certo? Começou a fazer bijuteria para as amigas? Como é que foi? Como é que isto começou assim? Onde é que está o embrião? O embrião, o bebezinho disto? Não, só para ter noção, eu quando decidi lançar a loja foi de um dia para o outro. Eu liguei ao meu marido, que agora é meu marido, era de namorado na altura, vou abrir uma loja no Instagram. Mas estás maluca? Como assim? Já abri. E já estava aberta. Vou abrir. Espera lá, tempo verbal errado. Já abri. Já estava feito, aberta. fechado. E depois comecei a ver que eu ainda não tinha as peças, porque quando eu comecei com a Bijou Online, eu fazia revenda de acessórios. Ok. Ainda não eram acessórios que era eu que fazia, portanto, e eu vi que mesmo a revenda estava a ter uma boa adesão por parte do público. E as pessoas queriam mais, e sem contar que eu apresentei-me como a dona da marca, ou seja, existe uma cara por detrás, não é uma simples loja que está aqui, que não se sabe quem está a gerir, não é? E a partir daí eu fui vendo, uau, se elas gostam do que eu estou a vender de outras pessoas, imagina se for mesmo eu a fazer, não é? Ainda vão gostar mais porque eu tenho jeito e escolho e vou fazer isto tudo muito bem. Exato, foi por aí, sim. E correu bem. Sim, correu bem, sim, com as amigas, com as amigas das amigas. Sim, sim, as amigas sempre a apoiarem, sempre, sempre. Muito graças a elas, porque inicialmente é preciso uma divulgação, não é? E nós temos que contar com o apoio dos nossos amigos, de conhecidos, portanto foi muito importante, sim. E como é que foi isto? Porque ao mesmo tempo, ou mais ou menos ao mesmo tempo, é conciliar o seu emprego do dia-a-dia, não é? A sua atividade profissional, com a loja online e com uma bebê. Sim, é muito difícil. É muito difícil, mas quis fazer isto tudo à mesma. Exato, é muito difícil, mas lá está, quando se faz por gosto a gente não se cansa, não é? E juntamente com a minha família, neste caso com o meu marido, tentamos sempre coordenar, como se somos uma equipa, não é? Então temos que ter momentos na agenda em que ele sabe que eu estou mesmo só dedicada à loja, que ele tem que ficar com o bebê, não é? E ele fica. E fica, tem que ficar, é Sim, o pai, senhora, não é? parabéns marido, parabéns marido, exatamente, muito bem. E por aí vai, e depois tem a parte em que eu estou 8 horas do meu dia no trabalho, no escritório, não é? Mas que ao fim e ao cabo depois tenho as horas de almoço onde também consigo agarrar um bocadinho na loja, portanto com o tempo, com uma boa agenda, uma boa gestão familiar, acaba por se fazer tudo dar certo, sim. Estou a fazer estas perguntas porque de certeza temos muita gente lá em casa que nos está a ver e ouvir e que se calhar também pondera, faço isto, não faço isto, tenho um sonho. E este programa tem este objetivo, não só de entreter, não é? Claro que é para entreter, para passar o tempo, para estarmos aqui a conversar, mas também para motivar, para inspirar as mulheres que estão lá em casa. É uma conversa de mulheres e os homens também podem se sentir motivados, nada contra, apesar de ser conversa de mulheres, a prosseguir os seus sonhos e acho que ajuda a ver outra pessoa, e neste caso uma pessoa tão jovem, já aqui a decidir pelos seus sonhos. E nós temos algumas fotos para ver. Eu acho que poderíamos ir vendo algumas fotos. Não sei se vai querer comentar algumas. Sim. Dos acessórios, não é? Sim. Pronto. Podemos ver algumas. O que é que temos aqui? Aqui temos uma sessão fotográfica. Foi a nossa primeira sessão fotográfica em parceria com uma criadora de conteúdos, a Elle, conhecida no Instagram como a Mamã Vaidosa. A Mamã Vaidosa. Sim, é o nome dela, o arroba dela. A Mamã Vaidosa, gosto. Sim, e foram as primeiras peças que eu fiz à mão, exato. Pronto, e que começou aqui a divulgar. Sim, exato. Como é que foi esse jeito para fazer as peças à mão? Já era talentosa? Não sou nada. YouTube, foi a partir do YouTube e lá está, é o propósito. Deus, quando tem um propósito para nós, capacita-nos para fazer essas coisas bonitas. E gosta agora de fazer? Muito. É relaxante? Também. Dizem que quem faz estas coisas assim, manuais, eu como não tenho muito jeito para coisas manuais, fico sempre admirada, acho sempre extraordinário. Portanto, estes são também uns brincos, não é? Sim, também são os brincos.
Aqui está. Estes brincos, esta É a nossa... própria, não é? Diga? Não é a própria? Não, não sou eu. Parecida. Não sou. É a nossa embaixadora, a Diana, Sim, e ela está os com os brincos brincos, lindíssimos. exatamente, que neste caso são revenda, não são feitos pela marca. Depois aqui temos a Lila, também foi nossa modelo e é a nossa maquilhadora, com acessórios da marca Bijou Online também. Portanto, podem ir ao Instagram e verem lá Sim. tudo, não é? Tudo e mais alguma coisa, dicas acerca do mundo dos acessórios. Portanto, nós no Instagram não somos só uma página que está ali para vender, também damos conteúdo, como é que tu podes conjugar os brincos, o colar, não sabes se gostas do prata, se gostas do dourado, tu consegues ver e idealizar no look. Sim. Como assim? Quer-nos explicar, enquanto estamos a ver aqui os acessórios, vão ouvindo a sua voz lá Sim. em casa, como assim? Não sabes se gostas do prata, do dourado? Não estou a Sim, perceber. existem clientes que muitas das vezes têm dúvidas acerca da cor que gostam, não é? Portanto... Têm, não sabem qual cor gostam. Não tenho noção do que eu vivo. Uma coisa é dizer, não sei se esta me fica melhor que a outra, não sabem de qual é que gostam? Não, por vezes não, porque por vezes gostam das duas, mas ficam na dúvida, mas Compram compro as essa, duas, pronto. é o que eu quero, não é? Exato, pois eu também calculei que fosse essa. Eu gosto muito destes brincos. Também não tinha gosto visto. muito, são lindos, foram uns best-seller. E depois temos aqui também uma criadora de conteúdos que tem colaborado connosco, a Irene, como freelancer, faz vídeos rápidos de moda e, sim, também com colares feitos à mão por mim. Sim. Portanto, ela usa os seus acessórios e faz Sim, os conteúdos. e faz os conteúdos da Mas divulgação. ainda quero saber, não me esqueci, Tá da bem. história de não saber melhor se gosta mais de prata ou de dourado. dourado. Como assim? É o que eu estava a dizer, existem clientes que muitas das vezes, ao finalizarem a compra, têm muitas dúvidas. E nós, com o conteúdo que nós temos no Instagram, elas conseguem visualizar, porque lá está, porque no online nós não temos aquela experiência do físico, do contacto de ver. Sim, ok, têm dúvidas, já entendi, têm dúvidas porque não estão a ver Sim, fisicamente. exato. Ok. E não conseguem idealizar, mas será que vai ficar bem? Será que não vai ficar bem? Mas eu vou usar um vestido, mas eu vou usar uma t-shirt. E nós, no nosso Instagram, tentamos ter essa diversidade de conteúdos para que ela não tenha dúvidas e faça a compra. Pronto. Sim. E depois já também estão essas dicas Sim. que são dadas por si, são dadas por estas pessoas. Sim, sim, muito em parte, sempre em colaboração comigo. Algumas delas sou eu que dou, outras são elas que fazem o vídeo de forma a ser um pouco mais dinâmico. Portanto, nós trabalhamos muito. Um pouco mais TikTok. Também. É o que está na moda. É o que está na moda, é o que tem que se usar. Claro, não temos dúvidas sobre isso. Sim. E temos aqui uma frase, escreve, o acessório tem um poder transformador. Na Bijou Online não vendemos apenas acessórios, vendemos autoestima, beleza e amor próprio. Porquê? Sim. Eu percebi isso quando vi que a Bijou Online não era só uma marca e havia aqui um sentido de comunidade. E sempre que alguém, as clientes, quando elas me davam o feedback, porque eu pedia sempre, olha, se gostaste, por favor, deixa o teu feedback, seja positivo ou negativo, queremos crescer e queremos perceber como é que está a ser. E elas, nota-se que sentem-se muito mais bonitas com os nossos acessórios. Elas, muitas das vezes, até... Qualquer mulher se sente mais bonita com uma coisa nova. Sim, mas com os acessórios da Bijou Online é diferente. É verdade ou não é? Estão ali várias mulheres que não sei se estão ali, mas eu acho que quando compramos uma coisa nova que gostamos, sim, também. Podemos nunca mais gostar dela na vida, que também acho que acontece, espero que não seja só a mim. Mas naquele dia, uau! Sim, não é? Mas quando temos mas elas a usarem... usarem... já não tem assim, é a mesma coisa, mas já não tem toda aquela glamour da primeira vez que se usa, não é? Sim, também é verdade, mas quando usamos várias vezes... Nós continuamos a gostar e esse é um acessório verdadeiro. Perfeito, exato. Exatamente. E percebemos que se calhar é porque realça mais a minha autoestima, a minha beleza, e já que aquela marca passa uma imagem de valorização, de autoestima, automaticamente eu também vou me sentir assim mais empoderada, não é? Portanto, sim. Muito bem. E reparei também no seu no Instagram, não é? Que também tem lá alguns vídeos ou fotos, não me recordo, mas que mostra que tem muito cuidado com as embalagens, as tais que falava, não sei como é vender roupa, porque roupa são embalagens muito grandes, mas vi que tem lá umas embalagenzinhas, todas com todo aquele miminho, todas aquelas coisas. Sim. É esse amor que imprime ali, essa perfeição, essa que há bocado dizia, sou muito perfeccionista, tem que ser tudo aqui ao milímetro. Sim. Acha que isso faz diferença
para vender, para chegar às clientes? Sim, faz muita diferença, porque o meu objetivo é que quando elas recebam uma encomenda da Bijou Online, que não seja só mais uma caixa que encomendaram, que sintam que é quase como se fosse um presente. Alguém que valorizou tanto a compra delas que fez tudo com muito capricho e amor. E é isso também, de alguma forma, com o negócio a andar, que eu verifiquei que realmente que faz a diferença. Que é por isso que elas voltam e até certo ponto eu vou sempre fazendo alterações, eu ponho um cheirinho quando faço as nossas boxes, portanto, muitas das vezes, só ao abrirem, elas dizem logo, mas que perfume é esse? Tens que dar o nome do perfume. E ficam malucas e tudo mais. Ficam malucas? Não, ficam só assim animadas, sim, muito animadas. Quero muito perfume. Mas isso é tudo algo que nós fazemos, de alguma forma, para que elas se sintam mimadas, valorizadas e que se sintam, acima de tudo, presenteadas, sim. Portanto, aquilo é um presente. Quanto tempo demora a fazer, por exemplo, um colar? É simples, demora muito tempo? Como é que isto é? Um colar, uns anéis, uns... Neste momento nós só fazemos ainda colares, neste caso Claro, eu, né? E depende muito da complexidade da peça. O seu colar que está a usar que é seu. Sim, é meu. É seu e é meu. seu. É seu ao quadrado. Sim. Hoje em dia, por exemplo, quando é uma peça nova, se calhar demoro mais até verificar como é que fica, se calhar 1 hora ou mais. Idealiza? Como é que isto surge? Vê, imagina, sonha durante a noite, desenha? Não, é muito através das tendências, aquilo que é tendência, aquilo que eu gosto, desenhar não só mas tenho que fazer sempre uns rabiscos, que é para ver se aquilo que eu estou a idealizar se faz sentido, se não, então é muito por aí. Sim. E ali uma horinha e depois fazer não sei quantos iguais? Mas a partir do momento em que está feito, eu consigo reproduzir de forma mais rápida, assim, já não demora tanto tempo. Claro. Sim. E pede a alguém para ver se gosta, se não gosta, se está a giro, se não está a giro. Quem são essas pessoas? É sempre o meu marido. Seu marido? Sim, porque ele trabalha comigo, nós somos os dois cofundadores da Bijou Online. Ele trata da parte assim, mais financeira, do marketing. E sempre que eu estou lá a criar, pergunto, amor, gostas? E ele pode ser homem, mas entende. Sim, porque... sim, não há nada contra os homens entenderem. Exato, ele entende. Mas achei piada ser eu que procura fazer, não. E ele alguma vez lhe diz, não gosto disso. Eu fico... Tens que mudar qualquer coisa, tens que... Diz, falta qualquer coisa ou... Diz muitas das vezes e eu fico assim meio relutante, será que não é? Mas acabo sempre por fazer a minha versão, a versão que eu acho que fica boa e a versão que ele acha que fica boa e depois comparamos e muitas das vezes aquilo que ele diz realmente faz sentido porque ele depois diz, estás a ver esta peça aqui assim, dá um outro ar, o acabamento é diferente, portanto, sim. Portanto, aqui uma boa... Bem, já tem a aceitação masculina, não é? Já está. Sim. Nós temos um vídeo para ver da nova coleção, não é? Sim, foi da coleção passada. Da coleção passada, sim, ok. O backstage da coleção, sim. Então vamos ver este vídeo. Desta coleção,
Como é que foi criar este amor próprio? Foi lindo, porque a mensagem que nós queríamos passar na altura, e esta coleção surgiu também na altura da pandemia, onde se calhar, e conseguimos ver, né, que muitas mulheres sentiam com baixa autoestima e tudo mais, tendo em conta todo o contexto. Então decidimos criar a coleção Amor Próprio, uma coleção assim bem diferente, bem marcante, e foi um sucesso. Sim. É isso que a Isamara quer passar para as pessoas, ser bem diferente, ser marcante e seguir os seus sonhos. Sim, sem dúvida, com amor próprio sempre. Sempre com amor próprio. Isamara, vamos relembrar onde é que a podem encontrar, como é que podem então ter alguma coisa de biju online lá em casa? Sim, claro. Nós estamos em www.bijuonline.com e podem também aceder ao nosso Instagram, biju_online. Pronto. E como é que funciona? Entram lá, escolhem uma peça. Sim, exatamente. Se forem ao nosso site, temos várias peças, escolhem, finalizam a compra e depois automaticamente eu e a minha equipa recebemos o pedido e depois a pessoa recebe a encomenda em casa. Sim. Mais ou menos quanto tempo até ter a sua encomenda em casa? Depende da peça? Não, 2, 3 dias úteis, porque nós temos já as peças pré-feitas, portanto a parte de expedição é tudo muito rápido. Enviam para onde? Enviamos para todo o mundo. Todo o mundo. Todo o mundo. Portanto, para aqueles Sim. que não nos estão a ver através da plataforma de televisão, mas do Sim. YouTube, que podem estar em todo o mundo, Exato. podem ir à Biju Online e podem ter então um bocadinho deste amor próprio e das Sim. novas coleções da Isamara Sim. lá em casa, não é? Sim. Foi um prazer recebê-la Igualmente. aqui. Obrigada. Desejamos tudo bom em nome aqui do Conversa de Mulheres, que este negócio cresça muito, não é? E depois, quem Obrigada. sabe, daqui a um tempo, com outras coleções e mais, Sim. não é? Venha cá voltar-nos a mostrar. Muito as suas obrigada, coisas. foi um prazer estar aqui. Obrigada a nós. E é assim, não é assim que conhecemos aqui uma empreendedora bem novinha. Nós vamos agora passar já de seguida para as nossas convidadas. Vamos ficar só aqui com um rápido separador que é para trazermos as nossas convidadas. Fiquem aí connosco. E então, pois é, estamos aqui no programa Conversa de Mulheres. Já estivemos aqui na primeira parte à conversa com a Isamara Matos, que nos mostrou este projeto da Biju Online. Se é fã de acessórios, se é fã de bijutaria, não pode perder. Se não viu, também não é agora que vai andar para trás para ver, porque eu tenho aqui as minhas convidadas a ajeitarem-se para conversarem consigo. Portanto, depois no final do programa, então pode conhecer melhor a Isamara Matos. Lembrar então que nós temos no nosso Facebook programa Conversa de Mulheres e também o nosso Instagram, conversa.mulheres, onde pode conhecer todas as nossas convidadas, conhecer os projetos que foram aqui apresentados e já sabe, se algum programa ficou por ver, por ouvir, pode também ir ao nosso YouTube, Curiacos TV, à playlist Conversa de Mulheres. E eu já tenho aqui as convidadas, não sei se eu já as posso mostrar, já sabe que nisto há sempre aqui um suspensezinho, até podermos aqui dizer olá às nossas convidadas. Já podemos mostrar as nossas convidadas? Já podemos. Então, olá, há bocado já chamei aqui alguns nomes errados, mas acho que já me desculparam. Portanto, seja bem-vinda a Margarida, certo? Certo. Margarida Pereira Müller. Bem dito. Bem dito. Viram? E a Flor Bela Silva, correto? Exatamente. Que nos vem hoje apresentar um projeto espetacular. Sejam bem-vindas e podem-nos contar tudo. Sobre vocês, individualmente, como é que se cruzaram e vamos aqui conversando um bocadinho. Sim, senhora, com muito gosto. É por isso que aqui estamos, para conversar e apresentar-nos a nós e ao nosso projeto, o nosso último projeto, ou melhor, o nosso último não, o nosso mais recente. Mais recente. O mais recente, que são As Mulheres de Almada. Muito bem. Que é um livro acerca de mulheres. De Almada.
De Almada, São especificamente. mulheres de Almada, do Concelho de Almada, ou que nasceram em Almada ou que vieram para Almada. Pronto. E agora, antes de conhecer as mulheres de Almada, conhecer a Margarida. Quem é a Margarida? Assim, deve ter uma história Tenho uma história como toda a gente. muito... Toda a gente tem uma Pronto, história. exatamente. Mas qual é a história que nos quer contar assim um bocadinho? Pronto, para depois também falarmos do livro e isso tudo. Eu não sou de Almada. A Margarida não é de Almada. Não sou de Almada. Sou daqueles que vejo a Almada como a outra banda. Sim, do outro lado. Sou alentejana de nascimento, mas andei um bocadinho por todo o país. Meu pai era militar e por isso vivemos em Chaves, vivemos em Tavira, vivemos em Leiria, vivemos em Muitas Lisboa. histórias. São muitas Se calhar histórias. um dia tenho que voltar cá só para nos Para contar a sua histórias. história. Exatamente. Eu acho que sabe que eu gosto muito. Muitas histórias. Gosto Eu muito sou de contadora de histórias. histórias, por isso, Pronto, quando quiser ouvir eu histórias... isso, eu sabia, eu por acaso sabia. Tenho que Andou a confessar que eu fazer. estava aqui a tentar chegar lá. Eu tinha visto que era contadora de histórias. Pronto, então e o seu percurso? Formação? Tendo um pai militar, a escolha dos meus pais foi pôr-me no Instituto de Odivelas, que era uma escola interna idêntica ao Colégio Militar, mas o Colégio Militar era para rapazes e o Instituto de Odivelas era para meninas. Fiz lá o meu liceu, que antigamente se chamava o Liceu, que agora é o ensino secundário, e segui para a universidade e tirei o curso de Filologia Germânica, que já não existe este curso, entanto já houve remodelações, que era inglês e alemão, e no final fui para a Alemanha fazer uma pós-graduação, onde depois recebi não só a pós-graduação, mas também o nome Müller. Onde Bem daí. casou? Conheceu-se? Pois não tenho tempo. Pois é, não tenho tempo. Não tenho tempo, mas gostava muito de saber essa história toda, se um dia nos quiser vir contar. Um dia virei contar. Pronto, sobre isso tudo do colégio interno, essas coisas, acho que isso é tudo muito giro. Pronto, e então... E temas femininos sempre estiveram na minha agenda. Como disse, o Instituto Odivelas é um colégio feminino, Claro, ou seja, éramos só meninas, e as nossas professoras na altura eram só professoras, portanto, femininas, mas ok. grandes Essa parte não mulheres. sabia, sim. Grandes mulheres, por exemplo, a Adelaide Cabete, não foi a minha professora, é óbvio, foi a grande feminista do início do século XX, que bordou a bandeira da República na véspera da implantação da República, no dia 4 de outubro Já de ficava 1910. Já ficava aqui. Médica, Já fica aqui. e Já que fica foi aqui. lá no Instituto, foi professora de higiene e a médica do Instituto. Mas eu tive mesmo a professora, tive duas grandes professoras pioneiras, a Maria José Estanco, que foi a primeira arquiteta em Portugal, a Olga Violante, que foi a fundadora e a primeira mestrina do Cor da Gulbenkian, e como elas, muitas outras. Portanto, um valor sempre dado à mulher por si, pelo que faz, pela sua vida profissional. E foi-nos ensinado que nós tínhamos que ser boas profissionais, apesar de ter sido um colégio feminino, muita gente pensa que não, que nós só aprendíamos a bordar e a cozinhar, mas não, também. Também mas não aprendeu só. a cozinhar e a bordar. A bordar, a tomar conta de bebés, a costurar, tudo isto Vocês pertencia... não podemos mesmo falar sobre isto, senão não tenho tempo para falar sobre currículo. o livro. E pronto, portanto, fui sempre, os temas femininos sempre estiveram à minha volta e fui escrevendo sobre mulheres. Tinha uma secção na revista Guia sobre biografias de mulheres. Escrevo na revista das antigas alunas do Instituto Odivelas, que se chama Laços, e escrevo sobre as antigas alunas, ou seja, escrevo sobre mulheres. Escrevi um livro sobre as mulheres pioneiras e desafiei a Flor Bela para escrevermos um livro sobre as mulheres de Almadas. Porque a Almada tem... Primeiro, a Flor Bela é de Almada. Pois tinha que ser alguém da Almada para fazer aqui alguma conexão, não é? E Almada é um concelho que é muito feminino. Concelho que as mulheres foram presidente da Câmara durante muito tempo. Pronto, e foi eleita. Foi reeleita. É atual e aí foi reeleita agora. Era uma mulher. Sim. E, portanto, tem uma presença feminina muito grande nas suas profissões e muitas mulheres que muito fizeram pelo concelho. E foi assim que nasceu este Mulheres livro. de Almada. Flor Bela, Pronto. olá, seja bem-vinda. Não, é para falar Claro. aqui. A Flor Bela faz o quê? Conte-nos um bocadinho também sobre si. Então, nasci em Almada, Pronto, sou essa parte já almadense, ficou. não sei se diz de Gema, mas sou de Almada, vivo
E trabalho atualmente. Já tive o meu percurso profissional. Eu trabalho na área da comunicação, sou consultora de comunicação, tal como a Margarida, para além de outras coisas. E trabalhei muitos anos em Lisboa, em empresas de comunicação. E há 4 anos resolvi trabalhar por conta própria, voltar a casa e conhecer a Almada numa perspectiva diferente. E não apanhar o trânsito da ponte. E não Essa apanhar é a o parte trânsito. que dizem sobre o outro lado. Não é? Ter mais tempo para me dedicar também, por um lado, à minha filha e ao meu projeto pessoal. Portanto, trabalho por conta própria, criei uma marca, Viewpoint PR. Isto hoje está um dia aqui a correr muito bem, porque temos aqui convidadas que vão ser futuras convidadas por si só com as suas coisas. Estou já muito animada, espero que a nossa produção esteja super atenta, porque temos aqui muitas histórias para contar. E pronto, e Almada agora surgiu como uma espécie de paixão, porque passei a ver a cidade de outra forma. Enquanto que era só basicamente dormitório, agora passo o dia lá e passei a ver a cidade com outros olhos. E depois, as mulheres sempre foi um tema que me interessou, também já fiz parte de uma comunidade, As Mulheres à Obra, que existe. Já estive aqui a falar de um livro que tinha sido lançado na altura. Ainda foi comigo, não foi? Não foi comigo, não. Eu sou do princípio e voltei agora. Pois. Pronto, sou do princípio, não fui do meio. Não me diga Cláudia... que eu não sou, não vai dizer que eu não sou muito, jovem. Olha, assim já não ficamos amigas. Assim não. Assim temos um problema. Muito Como eu costumo dizer, eu tenho a idade certa, aos mais velhos e aos mais novos. Sim, era a Cláudia. A Cláudia ainda está aqui, hoje não está, mas está aqui comigo. E a Catarina. Sim. Exatamente. E estive cá nessa altura. E é um tema que me interessa muito, porque procuro muito a questão de desenvolver e aprofundar a questão da justiça e dos direitos humanos, não dos direitos do homem, mas dos direitos humanos. Agora existe uma nova quase que dicionário em termos de inclusão e que tentámos também falar como deve ser, porque era muito virado para o homem. E agora tentar aqui um equilíbrio. Algumas das mulheres do livro, aqui entrando mais, tive que visitar, não tenho aqui estas histórias da Margarida, mas uma delas foi a minha professora de Economia, a Manuela Tavares, mas não é por isso que ela está aqui. Escreveu um livro que, com base numa tese de doutoramento, ela dedica-se ao estudo do género, e um livro que chama-se Feminismos, e foi a tese de doutoramento, como eu já disse. E, portanto, é uma pessoa que se dedica muito a esta causa e fundou também a UMAR, que é um organismo, uma entidade de dar resposta e voz às mulheres. E, no fundo, é isso também que nós quisemos aqui fazer, dar voz a mulheres, umas que já cá não estão, portanto, sim, porque o livro atravessa temos aqui, não é, que temos biografias desde o século XV até agora. Tem alguma história preferida? Cada uma tem a sua história preferida. É uma coisa que nos perguntam. Perguntam-lhes muito. Sim. Há muitas histórias preferidas. Eu não digo que tenha preferido a história de uma mulher ou de outra mulher. Há muitas histórias que eu achei muito interessantes, que eu não conhecia, porque infelizmente a história é escrita pelos homens. Os homens, agora estamos a falar do sexo masculino. Durante séculos, milénios, a história foi escrita pelos homens, para os homens. Nunca se preocupavam em escrever a história para as mulheres, ou seja, as mulheres ficavam num cantinho varridas, não era para debaixo do tapete, era mesmo para trás do armário. Tanto que saíam, como nós sabemos, saíam das salas para os homens ficarem a conversar, portanto era como se as mulheres não existissem. E na história também foi assim, e muitas vezes ficam, a maior parte das vezes até agora, em que realmente se está a pôr a mulher no lugar certo, a mulher parecia até que não existia. Como é que foi conseguir histórias, lá está, por isso mesmo, tão antigas? Como é que conseguiram conhecer? Eu sei que algumas são histórias conhecidas do âmbito geral, mas é difícil, não é? Quanto mais para trás no tempo, menos histórias há das mulheres, não é? É muito difícil. Há, por exemplo, uma história que não está aqui, porque infelizmente eu não consegui dados, nem eu nem a Flor Bela, não conseguimos dados de uma escrava que é penso que é do século XV ou XVI, que se libertou, que tinha os seus armazéns em Almada e que era comerciante e tinha uma posição importante na comunidade, mas não conseguimos dados suficientes para daí fazer uma história. Temos que talvez dizer que este livro foi escrito no ano passado, portanto, do ano passado até este ano. Começámos a escrever,
Foi no final do ano passado, até agora não, até março, mais ou menos. Ou seja, foi escrito em pleno confinamento. Pois. Significava que todas as investigações tiveram que ser feitas um bocadinho ao ralenti, porque as instituições estavam abertas, instituições, arquivos, bibliotecas, o Arquivo Municipal de Almada, eu usei muito a Biblioteca de Queluz, que é um polo da Biblioteca de Sintra, e várias outras instituições estavam fechadas. Fechadas para o público, ou seja, a porta estava fechada, mas havia a comunicação via e-mail. O que faz com que a comunicação fosse muito lenta, em vez de ser... Demorava algum tempo para conseguir estas nós sabemos que o correio é o snail mail, nesta altura a investigação foi um bocadinho em snail investigação. Portanto, demorou tempo, nós tínhamos que exatamente explicar. Para quem não chegou lá. E requisitaste os livros Requisitei, que faziam quarentena, eu acho. Os livros vinham de Sintra para Queluz, tinham que ficar em quarentena 5 dias. Portanto, telefonavam-me a dizer, já cá temos está cá, os livros. mas está em quarentena, está a descansar. Eu tinha que esperar 5 dias, portanto, que passasse a quarentena, depois então poderia ir buscá-los. Isto foi na altura em que já se podiam visitar, mas uma altura que nem sequer se podiam requisitar os livros. Portanto, tudo isto fez com que a investigação fosse algo difícil. As nossas conversas face a face eram face ao computador, porque eram face a face, foram possíveis, e isso eu verdadeiramente, no chamado dor, graças ao Senhor, de termos tido esta pandemia em pleno século XXI, onde a internet e a tecnologia já nos permitia já permitiu falar. Tudo. E já conseguíamos. Era um frente a frente, mas um frente de quadradinho, como eu costumo dizer. E como é que não chegámos a dizer como é que se cruzaram? Já se conheciam antes? Já tinham feito projetos antes? Já nos conhecíamos através dos nossos maridos. Eu também sou casada com um alemão. Muito bem, pronto. E, portanto, acho que foi, agora como já foi através deles. Foi através mas depois passámos também trabalhando na mesma área de comunicação. Sim, depois era fácil. Os maridos conheciam, ficam também a conversar, essa coisa toda. E depois fui acompanhando o percurso e o trabalho da Margarida, que já tinha escrito outros livros e outros trabalhos, e o anterior, As Pioneiras, as primeiras. Sim. Eu digo, penso sempre são pioneiras, que são as pioneiras, depois o subtítulo são as pioneiras. Em Portugal que fizeram, foram as primeiras a fazer alguma atividade. Sim. No mundo de homens. No mundo de homem. E estávamos na conferência, eu recordo-me assim, aquilo que nos fez a faísca, o clique. Eu estava a moderar um painel na Conferência das Mulheres à Obra, em que estava a coautora do livro com a Margarida para apresentar o livro. E depois, no final, a conversarmos, a Margarida desafiou-me para este projeto e por que não fazermos um livro sobre as mulheres de Almada, que fazia todo o sentido. Eu sinto uma grande paixão também por este tema das mulheres, mas também por Almada, porque é quase como procurar as raízes, um dois em um. E era gratificante. Algumas das pessoas com quem eu me cruzei, ou que eu já tinha ouvido falar, outras foram surgindo. Uma delas é a minha vizinha, que é uma cantora, a Marta Miranda, da banda dos Oxestrada. Já não existe a banda, ela está a preparar um projeto a solo. Portanto, outras pessoas que eu já tinha ouvido falar e pude depois estar com ela, já depois do lançamento do livro. Portanto, o livro não acabou com a sua publicação, porque tem sido ainda um processo que está a decorrer. Tem acontecido muitas coisas agora, após a publicação Sim, tivemos do livro. O lançamento foi em Almada, a primeira apresentação. Tem o prefácio num sítio lindíssimo, que esteve lá, e o vice-presidente. Foi num sítio lindíssimo, que é a Casa da Cerca. Estivemos junto a uma obra de uma artista plástica que não é da Almada, madeirense, e, portanto, um local lindíssimo. Já estivemos na Feira do Livro, portanto, apanhámos teremos outros encontros, mas depois também estar com algumas das mulheres que quiseram depois ou conhecer-me, ou a Margarida, ou para enviarmos o livro. Já estive, por exemplo, com a fadista Luísa Basto. Ela teve uma cerimónia em Almada para apresentar outro livro, numa causa mais revolucionária, e tive a oportunidade de estar com ela e dela poder ver o livro, que ainda não tinha tido a oportunidade, não estava em Almada. Estive há pouco tempo com a Midus, que também aparece aqui também na área da música, que é baixista e que vive no Reino Unido. Ela veio a Lisboa, a Portugal, para estar num espetáculo da Gulbenkian, e teve a oportunidade, quis-me convidar para conhecer, porque tínhamos trocado mensagens também no Facebook. Mas também ficou curiosa, não é? De saber curiosa. Quem é esta pessoa, é aquela pessoa que está a fazer-me perguntas e a escrever sobre mim, como é que é isto, não é? Claro, e é muito também para essas pessoas,
pode parecer altruísta, mas senti, não tinha tido essa noção que é uma homenagem a elas. Não tinha se calhar tanto essa noção, era dar voz, era reavivar memórias, mas quando elas começaram, algumas, a partilhar também nas suas páginas, nas redes sociais, a sua ilustração, a ilustração da Isa Sim, que nós já Silva, vamos conhecer a seguir, a Isa, fantástica, não é? muito orgulhosas, e partilharam, e as outras pessoas a dizer, finalmente, uma homenagem, se calhar pessoas foram ficando em algum esquecimento e sentiram-se homenageadas por nós, neste caso, por termos lembrado delas e ter havido não só uma escrita, uma biografia, mas uma ilustração, um trabalho. E acreditam que nós já vamos ter aqui que despedir, para despedir de um bloco para receber aqui também a Isa e podemos falar com ela um bocadinho, que é a ilustradora, mas sentem que o objetivo, um dos objetivos, não sei, deste livro, de dar voz aqui às mulheres, de fazer lembrar, de dar força, de dizer, como há bocado tínhamos uma convidada, não sei se prestaram atenção, mas tão nova, que não, eu tenho que seguir os meus sonhos, eu tenho que fazer a diferença, se não estou bem aqui, vou fazer ali. Acham que este livro está a conseguir isso, de chegar aqui ao coração das mulheres e mudar mentalidades? E este livro, tal como, por exemplo, o anterior, e já agora digo que a capa, eu conheci a Isa, a ilustradora deste livro. Já vamos chamar a Isa, sim, não é? porque foi ela que desenhou a capa do meu livro anterior, o das primeiras. E como gostámos muito do trabalho dela na capa, perguntei à Flor Bela que tal, perguntámos à Isa se ela nos quer ilustrar o nosso livro. Isto é importante mesmo para as novas gerações verem que as mulheres fazem a diferença. E ao mesmo tempo estamos, como já disse a Flor Bela, a homenagear estas gerações que foram abrindo caminho e que foram fazendo, mesmo sabendo que não eram reconhecidas, porque na altura não se era reconhecido. Sim, faziam porque tinham que fazer, era como se... É aquilo que eu tenho que ser. Exato, mas que faziam a diferença um pouco sem estar na ribalta. Exato, sem ninguém saber. E agora as novas gerações, as meninas e as raparigas, têm que saber que têm que realmente mostrar-se e saber que atrás delas houve milénios de mulheres que fizeram, apesar de não saber que fizeram a diferença, exatamente. Nós temos que nos despedir da Flor Bela, não é? Exatamente. E temos que ir a correr, vamos ficar com o separador e vamos conhecer ali a Isa e contar ainda com a presença aqui da Margarida. Venham, voltem connosco, vai ser uma corrida. E estamos aqui então agora com a Isa. Nós tínhamos também algumas fotos para mostrar, que eu não sei se entretanto passaram, que eu estava aqui super distraída na conversa do livro. E vamos conhecer aqui a Isa Silva. Prazer, seja bem-vinda. Alô, alô, adoro. Então, Isa, como é que foi ilustrar esta obra de arte, esta homenagem às mulheres? Foi um trabalho grande? Das homenageadas, mais a da Presidente da Câmara que está no prefácio e ainda mais as 3 autoras. Portanto, foram 53 retratos que fiz. Nós temos algumas fotos que conseguimos mostrar, que se calhar ir mostrando o livro não conseguimos ver tão bem, mas que mostram as ilustrações, não é? Que é aqui quase... Não é uma caricatura, é um retrato mesmo, um retrato não é? mais fiel que eu tentei, mesmo inclusive fiz alguma pesquisa, principalmente nas mulheres mais antigas, porque isto vai do século XV até às atuais, para ver mais ou menos o tipo de textura de tecidos que usavam, algum pormenor de algum acessório mais típico da época, para complementar, porque algumas fotografias que me chegaram para eu me servir para poder fazer as ilustrações, não estavam em muito boas condições, porque eram muito antigas, portanto era difícil. Então fiz uma certa pesquisa, o que eu gosto de fazer neste tipo de trabalho, porque eu aprendo. Eu gosto muito de história também, de conhecer as coisas, e com este tipo de trabalho eu estou sempre a aprender coisas. Pois, teve de pesquisar como é que ela é. Portanto, estamos aqui agora a ver a capa do livro, mas temos também algumas fotos, exatamente, destas 49 mulheres de Almada, e que podem ali ver, por exemplo, agora estamos a ver uma imagem da Sara Tavares. Da Sara Tavares, pronto. Que conhecem, que é cantora, não é? Que é conhecida, sim. Pelo menos na minha geração, chamar a música foi uma coisa que se cantou muitas vezes, até às vezes ao espelho, quem sabe assim. Temos aqui a Leonor de Almeida de Portugal. Esta, por acaso, foi um dos desenhos que eu achei mais engraçados. Esta deve ter dado luta, não é? Até foi das mais fáceis. Foi? E foi das que eu gostei mais de desenhar. Porquê? Por causa a postura dela. Ok. Aqui ver em que página que ela está.
A Marquesa da Lorne, exatamente, também tínhamos essa. Portanto, achei piada pela postura, não é? Que ela tinha, pelos acessórios, pronto, pelo próprio. O bocadinho que tem no cabelo, as pérolas que tem. Portanto, há aqueles lá pormenores que depois há umas que foram mais giras por causa da pose, da expressão. Algumas têm uma expressão giríssima que mostra a força toda que elas têm. Portanto, esses pormenores todos, quando se desenha, nós notamos esses pormenores todos, porque o nosso olho está muito mais virado para os pormenores. É uma das coisas boas do desenho, é que nós conseguimos descobrir pormenores que através da fotografia não conseguimos descobrir. É. Engraçado, nunca tinha ouvido dizer. Isa, que trabalhos é que faz assim muito rapidamente? Estamos quase a terminar. Tanto faço trabalho de ilustração, faço design gráfico também, paginações, faço muita coisa de design editorial, logotipos, tenho murais pintados, portanto faço arte urbana, também escrevo, portanto, bem, mais um outra tudo, convidada da produção, estão a ouvir, atenção, mais outra convidada. Já cá estive. Também já cá esteve, mas também não foi comigo. Já foi há um tempo, há uns 3 anos, se não me engano. Pronto, também não foi comigo. Qualquer dia tenho que ficar outra vez para mostrar as novidades. Eu acho, está a ver, é 5 estrelas, estou aqui a concordar. Portanto, este livro, já vimos que é um livro que foi escrito com o coração, foi desenhado com o coração, foi pensado e idealizado com o coração e, portanto, que é mesmo para chegar aqui ao coração e para dar força de a todas estas mulheres e a mais. E a mais, exatamente. Para, como dizia aqui a Margarida, porque eu já estava a chamar a Patrícia outra vez, embirrei com a Patrícia, a Margarida, que é para terem noção do esforço que algumas mulheres fizeram e hoje também lutarem pelos seus direitos, lutarem pelos seus sonhos, pela sua vida, não é? É o mais importante. É o mais importante. Tem que ensinar às crianças, às duas, aos rapazes e às raparigas. Claro, mas mais... Nós hoje estamos a conversar sobre mulheres. Exato, mas acho que não é subjugar ninguém, é que cada mas acho que um temos tem que o estar seu mais lugar. às meninas, porque as crianças mais pequenas têm muitas influências de várias gerações que falam com as crianças, claro. E há muitas que ainda não entendem, há muita gente, muitos adultos, que ainda não entendem essa importância que é que as meninas também têm o seu lugar na vida, tal como as mulheres têm um papel na sociedade e que fazem parte, que são um pilar e que as vidas são paralelas e só os dois, a mulher e o homem, juntos, podem construir a sociedade. Mas ainda há pessoas que se esquecem. E aliás, livro não, é mesmo há, para não há mais bebés nem esquecimento. mais sociedade se não houver o homem e a mulher juntos, não é? Portanto, acho que isso deveria ser supostamente certo, não é? Sim, é a paridade que se quer. Não se quer superioridade, mas paridade. Exatamente. E é esse o objetivo deste livro, não é? E que foi desenhado também com tanto carinho e com tanto pormenor, não é? Portanto, fica aqui esta sugestão. Está como a Floruela falou, uma homenagem que nós fazemos a todas estas mulheres também. Onde é que podem encontrar este livro? Nas livrarias, podem sempre pedir, ou então diretamente na editora. Este livro foi editado, esquecemos de dizer, foi editado pela Emporium, e a Emporium é uma editora que também da Almada. Da Almada e de uma mulher. E de uma mulher. É lá. Portanto, isto foi um livro de mulheres. É um livro de mulheres. Um livro de mulheres. Aqui também falar de mulheres. Procurar na internet Empório Editora e podem pedir online. É a maneira mais fácil de se comprar o livro. Está à venda naquelas grandes plataformas também, nas plataformas, na UC, na FNAC nessas todas. Na internet é o lugar mais fácil e mais cómodo, a partir da cadeirinha do sofá, comprar o livro. Tenho que me despedir, tenho que prometer que tenho que voltar. Cada uma, ou se quiserem, voltam juntas e gravamos logo 3 programas seguidos, pronto. Mas cada uma a contar a sua história. Você já viu que hoje foi um dia aqui muito animado. Agradecer a todas as nossas convidadas e agradecer a si que desse lado também ficou atento. Já sabe, voltamos até ao próximo programa às 15 horas aqui na Curiacos TV. Até lá, fiquem bem. Um grande beijinho. Tchau, tchau.